Eu gostaria de falar que todos os filmes do Richard Linklater são como aquela torta que o protagonista falava que era muito boa. Na verdade, todas as tortas seriam boas. Mas eu tenho lá meus problemas com Boyhood. Boyhood é um daqueles filmes que eu preciso revisitar para ter mais certeza no que eu tô falando. Hoje nós vamos falar desse novo filme do diretor Richard Linklater, que, pelo menos para mim, é um dos melhores contadores de histórias que a gente tem hoje no cinema hollywoodiano. E o filme de hoje, o filme de hoje mostra muito bem isso. Então vamos deixar de enrolação e vamos pro filme da vez. Hitman, ou Assassino por Acaso. Antes de começarmos, eu gostaria de destacar que esse filme aqui é inspirado em uma história real. É claro, você que já viu o filme viu que no final do longa tem algumas fotos e algumas menções a um possível Gary Johnson verdadeiro, né? E sim, ele existiu. Mas para você que não acompanhou o filme e tá aqui pela crítica para saber se vale a pena ou não, a história é real, por mais incrível que pareça. É claro, nem tudo aconteceu do jeito que tá no filme, mas só o fato do Richard Linklater aqui conseguir trazer essa leveza de como se a gente estivesse acompanhando uma coluna de jornal sobre uma história interessante, só isso já valeria a pena totalmente. Até onde eu saiba, essa história meio que já foi coluna de jornal naquelas que a gente vê, tipo a revista Piauí, só que de uma forma um pouquinho mais leve. E aí, lendo essa coluna e lendo também como o Richard Linklater conseguiu adaptar essa história para o cinema, a gente consegue perceber muito bem como ele conseguiu tratar com leveza essa história. E isso, pelo menos para mim, se dá muito ao fato de que o Richard Linklater, nesse filme aqui, conseguiu transitar muito bem por alguns gêneros do cinema. E fez isso falando não só sobre o seu personagem principal, mas também falando sobre a humanidade, sobre o ser humano. E isso, para quem acompanha os trabalhos do diretor, sabe que isso não é novidade nenhuma nos filmes dele. Quer um exemplo? Eu posso trazer para você a trilogia Before, que é uma das melhores trilogias do cinema, pelo menos para mim, e também o último filme dele, o Apollo 10,5. Esse tá na Netflix, uma animação muito boa, tá? Em Assassino por Acaso, Richard Linklater decidiu comentar sobre o ser humano através da história de um professor de filosofia, o que por si só já é muito incrível, pelo menos eu acho, né? Eu fico muito empolgado com essa parada filosófica das coisas, e aí acaba que eu fico empolgado também com o filme. Só que o nosso professor de filosofia aqui, ele é até isolado, só que não tão isolado assim. Ele ajuda a polícia com alguns casos locais, e por ajudar a polícia nesses casos locais, ele acaba tendo que se passar por um assassino de aluguel. Ele tem que se passar por um assassino de aluguel. Como ele vai muito bem nessa parte de atuação da vida dele, a partir desse momento em que ele se veste de assassino de aluguel, a gente tem o começo da trajetória dele de mudança. E como eu falei há pouco tempo atrás, o Richard Linklater aproveita todas essas mudanças e situações da vida do nosso protagonista para passar pela comédia, pela investigação e até mesmo pelo romance. Com o romance, o Richard Linklater já trabalhou muito bem, e muito bem mesmo, com a trilogia Before. É claro, é minha opinião, mas a trilogia Before vale a pena. Eu aconselho todo mundo a assistir. E se você quiser também, comenta aí embaixo que talvez eu faça um vídeo sobre a trilogia. Talvez um revisitando franquia, eu acho que vale muito a pena. Aqui, para a história desse professor de filosofia, ele contou com um dos rostos que mais vem ganhando força em Hollywood. Eu tô falando do Glen Powell. O Glen Powell já tinha chamado a atenção de muita gente com Top Gun Maverick. Mesmo não sendo um rosto muito, sei lá, único, eu posso dizer assim. Tanto é que depois da sessão, o meu amigo falou que ele parecia um Capitão América genérico. Mas aqui, em Assassino por Acaso, ele consegue entregar muita coisa, principalmente porque o seu personagem pede isso. Ele começa como uma pessoa muito segura das suas atitudes, que decide testar a si mesmo, testar a sua filosofia em si mesmo, saindo da zona de conforto e tentando mudar aos poucos, pegando uma das personalidades desse assassino que ele teve que interpretar para sua vida, para tentar melhorar a sua vida e como as pessoas enxergavam ele. É um trabalho de tirar o chapéu, porque ele está interpretando uma pessoa que vai interpretar outras várias pessoas. São vários outros assassinos de aluguel que ele acaba vestindo a roupa e assumindo como um personagem do seu personagem principal. Mas não muito longe disso, temos a Adria Arjona. Mas não muito longe disso, nós também temos a Adria Arjona, que não só consegue criar uma química gigantesca com o ator, como ela consegue também alavancar ainda mais a atuação do Glen Powell. Isso porque essa personagem faz com que o nosso protagonista, que já estava fora da zona de conforto, fique ainda mais fora da zona de conforto. Até porque ele não tinha um relacionamento amoroso com as pessoas e ele nem acreditava que ele conseguiria ter isso. Só que ela faz ele acreditar nisso e ele sai dessa zona de conforto e sai para bem longe. Então
Então essa personagem exige um pouco mais do nosso protagonista, tanto para ele guiar a história, quanto o ator que está interpretando ele para guiar esse personagem pra gente. Mas é claro, a gente tá falando de um filme do Linklater, né? Não poderíamos passar despercebido do roteiro dele aqui. E pelo menos para minha surpresa, o nosso protagonista, o Glen Powell, também é co-roteirista nesse longa aqui. Não só criando ramificações para o nosso personagem principal, a dupla de roteiristas trabalha muito bem também a imutabilidade da vida do ser humano. Aqui no Brasil, o tema central desse filme seria mais ou menos o que a gente chama de síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim, texto completo aí. Gabriela! Só que a gente tá falando de um professor de filosofia. E como professor de filosofia, o nosso personagem principal não poderia falar isso sem estar vivendo. Eu sei que não faz tanto sentido, até porque todo mundo tá vivendo e tem muita gente que fala isso. Só que, ele tem essa noção, mesmo citando Kant e Descartes, ele sabe o que significa viver, por mais que ele não acredite tanto nessa mudança. E como os melhores personagens precisam ir de um ponto A a um ponto B, fazer todas as mudanças que precisam ser feitas na história dele durante o filme, aqui os dois roteiristas escrevem muito bem essas mudanças, fazendo com que o personagem seja uma versão melhor de si mesmo, através de uma versão que ele tirou de um assassino de aluguel, mas transformando ele ainda assim em uma versão melhor dele mesmo. Mas ainda assim, esse filme fala um pouquinho sobre ética no trabalho, tanto é que o professor que traz algumas de suas dúvidas para a turma da qual ele dá aula, debater e tentar ajudar ele a achar uma resposta para tudo aquilo que ele está vivendo. Isso sem falar no principal também, que seria a ética entre ele sair com uma pessoa que ele não deveria por conta do trabalho dele. E aí vem essa parte do roteiro de trazer mudanças e a montagem do filme, trazendo o clima dessas mudanças. Então aqui a gente tem a montagem trazendo um pouco de leveza para esse tema, esse clima de comédia que o filme tem. Também esse clima mais no ar quando a trama pede que tenha um toque mais de investigação. Isso também sem falar na parte de romance, que para mim é onde o filme brilha, além, é claro, da parte filosófica, como eu já falei que eu sou muito empolgado com essa parte. Então a montagem e o roteiro andam juntos, conduzindo e criando novas oportunidades para o nosso personagem principal mudar. E quando muda, a montagem acompanha muito bem essas mudanças, trazendo o clima em si do filme. É uma daquelas edições que me chamam muita atenção por conta do clima em que consegue criar para o filme. E nesse caldeirão todo, misturando a direção, atuação, roteiro, montagem, o filme mostra que cada momento que nós vivemos em nossas vidas nos transforma no que somos hoje. Mas simplesmente é um filme do Richard Linklater e ele não sai sem te provocar. Será que a gente é quem a gente quer ser? E se a gente não for, será que a gente vai continuar a ser essa pessoa que talvez a gente não queira? Ou a gente vai conseguir sair da nossa zona de conforto e mudar um pouco? Mais uma vez, o Richard Linklater nos fala o que veio e nos entrega mais um filmaço. Bom, esse foi o meu comentário sobre Hitman, ou Assassino por Acaso, do diretor Richard Linklater. Um filmaço, eu gostei pra caramba. É um dos filmes que eu mais me diverti nos últimos anos. Eu confesso pra você que normalmente esse tipo de filme, ele traz alguns probleminhas pra mim e eu acabo não comprando tanto a história dele. Mas aqui não, aqui é um filmaço e eu acho que vale muito a pena assistir. Da melhor forma que você conseguir, nos cinemas, em casa, tudo escurinho. É um clima muito bom para se acompanhar essa história muito boa. Eu vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, caso você queira me seguir, e o link para você acompanhar essa e outras críticas que eu faço lá pro site do Pitacos do Leleco, onde você pode ver críticas de filmes, comigo e com ele também, ou só de séries, que aí é na parte do Luiz Felipe. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!